amor único da criação. Basta sorrir, basta cantar, exterioriza nossa grandeza. Tornando pedra pão, insulto, perdão, deixando leve o fardo do coração. Com humildade, caridade, construir, solidariedade. Um grande irmão, sem distinção, se faz de espelho para a nossa perfeição. Então vem, mude sua história, vem, vem, reforme sua alma. Nada é impossível quando se acredita. Tudo é luz na seara bendita. Basta sorrir, basta cantar, exterioriza nossa grandeza. Tornando pedra pão, isso perdão, deixando leve o fato do coração. Humildade, caridade, construir com solidariedade. Um grande irmão, sem distinção, se faz de espelho para a nossa perfeição. Então vem, mude sua história, vem, vem, reforme sua alma. Nada é impossível quando se acredita. Tudo é luz na seara bendita. Lembrei de um aqui, rapaz, agora. Quem souber a coreografia aí, ó, já manda aí junto. Jorge Bruno já pegou ali já. O telefone toca, você não quer atender. A carta já chegou, você não quis abrir pra ler. O filme tá na tela, você não parou pra ver. A vida tá passando e você não quer viver. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da ação. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Nascendo e renascendo, vou viajando na viver. Com a fé vou transportando as montanhas do sofrer. Aproveitar as oportunidades, calma depois. Quanto mais eu erro, mais eu volto pra aprender. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Jesus está nos chamando, meu irmão. Jesus está nos chamando, meu irmão. Tio Jorge Bruno. Show, muito bom, Brunão. Já parou para refletir o que você faz aqui? De onde vem, para onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir para o mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas idas, muitas voltas, muitas vidas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação. Vamos lá. Ó, questão de justiça.
Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. De novo, vai. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. Volta do início. Já parou para refletir o que você faz aqui? De onde vem, para onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance a mais. Todo mundo vai. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. De novo. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Boa! Vai lá, Bruno. Maravilha, maravilha. Gente, vamos, quem puder ligar a câmera, agradecer a presença dos nossos irmãos que estão diretamente de Brasília, Jorge Bruno e Bruno Ulisses. Obrigado, gente. Obrigada, Jorge Bruno. Obrigada, Bruno. O segundo, Ulisses. Bem-vindo ao nosso encontro fraterno. Trazer essa energia maravilhosa, meus irmãos. Muito obrigada. Só na caixa, só na caixa. Opa, simbora então, vamos lá. Essa aqui, os jovens, todos somos jovens, então não tem problema não, é para todo mundo. Jovem, jovem, desbravador de novos mares, depende só dos teus andares, renascer de um bem melhor. Jovem, com sangue novo e peito aberto, será traçado o mundo certo, guiaremos o mundo ao amor, guiaremos o mundo ao amor. E quando amanhecer, o sol de primavera desenha a nova era em mim e em você. E quando amanhecer, o sol de primavera desvenda a nova era em mim e em você. Jovem, jovem, desbravador de novos mares, depende só dos teus cantares, renascer de um novo bem melhor. Jovem, com sangue novo e peito aberto, será traçado o mundo certo, guiaremos o mundo ao amor, guiaremos o mundo ao amor. E quando amanhecer, o sol de primavera desenha a nova era em mim e em você. E quando amanhecer, o sol de primavera desenha a nova era em mim e em você. Em mim e em você, o sol de primavera desenha a nova era em mim e em você. Ser jovem é viver buscando o ideal, é ver em cada dia um novo dia pra ter, em cada anoitecer, as
Vamos nessa! Tô encontrando paz e alegria, razões para viver. E o sol que nasce traz um novo dia, oportunidades para crescer. Eu tô seguindo no caminho certo, onde não tem como errar. É o caminho que deixou Jesus, que me ensina como caminhar. Não perdemos com reclamações, porque senão o tempo passa e a gente nem vê. E tanta coisa eu tinha pra fazer. Então eu quero viver. E o que eu quero é viver. Tô encontrando paz e alegria, razões para viver. E o sol que nasce traz um novo dia, oportunidades para crescer. Eu tô seguindo no caminho certo, onde não tem como errar. É o caminho que deixou Jesus, que me ensina como caminhar. Não perco tempo com reclamações, porque senão o tempo passa e a gente nem vê. E tanta coisa eu tinha pra fazer. Eita, então eu quero viver. E o que eu quero é viver. O que eu quero é viver. Eu quero é viver. Gente, esse eita foi porque quebrou a corda. Eu percebi. Valeu, Jorge, isso é muita alegria. E agora, Jorge, agora outro Bruno, né? Bruno, por favor, agora bora partir para as harmônicas, tá bom? Por gentileza. Agora vamos para as harmônicas. Obrigado. Bora, vamos lá. Vou tocar um aqui que foi lançado na Concafra de 2020, se eu não me engano. Pedro, espero que gostem e vamos lá. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra, onde a harmonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no morto já pressentes tuas chagas, eu te água e João ao chão insundo. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, barulho negação. Volva a vida e tomo pela tua mão, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas.
Constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, moerás em cruz, não, eu não mereço essa distinção. Se depois o mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Volvo a vida e tomo pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, moerás em cruz, não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Contigo, Jorge Bruno. Quando o sol bater em nossos corações, você vai ver que existe amanhã e um novo dia irá nascer. Se você quer mudar o mundo, comece logo por você, trabalhando e fazendo por onde merecer. Somos nós, que podemos construir um mundo melhor. Somos nós, que podemos construir um mundo melhor. Para contemplar a paz que existe em cada coração, é preciso cultivar o amor entre os irmãos. Com certeza nós queremos um mundo com mais união, onde a paz seja o lema de cada coração. Somos nós que podemos construir um mundo melhor. Somos nós que podemos construir. Tá projetando, Tavares.
Obrigado, Jorge. Carliane, mais uma música, né, para a prece? Carliane? Pode ser mais uma, por favor. Preparando para a prece, gente, por favor. Brunão saiu? Acho que ele caiu, né? Quero cantar novamente, plantar a semente de um novo ser. Quero ser sincero, um amigo leal, irmão, sorrir pelos campos, buscando a inspiração. Jesus, sorrir pelos campos. Quero cantar novamente, plantar a semente de um novo ser. Quero ser sincero, um amigo leal, irmão, sorrir pelos campos, buscando a inspiração. Jesus, sorrir pelos campos, buscar Jesus. Ai, que alegria! Coração aqui repleto de bênçãos, agradecendo a presença do Jorge Bruno, do Jorge Ulisses. Que alegria, meus irmãos, vocês virem fazer essa alegria cristã conosco, preparando o ambiente com tanto amor, com tanto carinho, desse espírito de fraternidade e união que nos une a todos nessa estrada do bem. E hoje, dando continuidade ao nosso primeiro EFAS virtual, nós temos a presença de outro amigo, de outro irmão muito querido, que vai ser o nosso palestrante da tarde, com o tema central, prevenção ao suicídio. Ele veio bem de pertinho, gente, aqui do Maranhão, ó, ali de Manaus, né, Luiz Henrique? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço pelo convite, feliz demais de estar aqui com vocês e poder contribuir com essas informações preciosíssimas, né? Que a doutrina espírita tem para nos oferecer. E já é da casa, todo ano a gente chama ele. Que maravilha. Gente, aí para a gente dar início, de fato, com o pé direito, a gente vai fazer a nossa prece de preparação para o estudo da tarde, tá bom? Vamos pedir para o nosso irmão Adalberto fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, as janelas do mundo físico, nos sintonizar com os amigos que já prepararam esse banquete espiritual desse dia para todos nós, desse encontro fraterno Alta de Souza. Vamos vibrar, unir as nossas vibrações, sentindo a presença do Nazareno entre nós. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, que possamos aproveitar cada instante desse encontro para desenvolver aquilo que precisamos, que possamos nos servir desse banquete espiritual, não apenas para o nosso crescimento, mas também colocando em nossos corações à disposição para ajudar aqueles que precisam, que possamos estar abertos às inspirações do alto, que o nosso irmão responsável pela palestra dessa tarde em especial possa receber as mensagens, desenvolver o tema tão importante de valorização da vida,
diretamente, inspirado diretamente pela mensagem determinada para essa tarde, para cada um de nós. Que possamos, nessa vibração de amor e paz, que já nos encontramos com tanta alegria, com a participação de irmãos de outros estados para além do Maranhão, possibilitando a tecnologia, essa união de amor, de sentimentos de justiça, paz e caridade. Que possamos continuar sintonizados com esse trabalho, em especial no labor do nosso crescimento individual, mas contribuindo para o crescimento da coletividade, como tão bem nos ensina a doutrina de amor e luz do Espiritismo. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Adalberto. Luiz, a palavra é sua, meu irmão. Sabe que quando me deixam falar, eu falo muito, né? Tá todo mundo com tempo aí hoje? É até noite. Então tá bom. O tema rende, fica tranquilo. Ó, preparei um materialzinho aqui, nos slides, que a gente vai utilizar para facilitar a nossa conversa. Todos me ouvem bem? O áudio tá bom? Tá clarinho? Tá excelente. Áudio e imagem. Muito bom. Então, vamos lá. Bom, sou Luiz Henrique, aqui de Manaus, né? Agora, com a tecnologia, a gente não é mais de Manaus, a gente é do mundo, né, Carliane? Esse encontro fraterno, por exemplo, ele não é para o Maranhão mais, ele é para o mundo. Quem quiser se conectar, do mundo inteiro conecta, né? Verdade. Então, nós vamos falar de prevenção do suicídio. Esse tema, ele tem um combinado de informações que vem da doutrina espírita e vem também do mundo científico, da medicina particularmente. Eu, como médico psiquiatra e como espírita, tenho, então, as duas bases, né, de conhecimento que favorecem falar muito bem desse tema. É um dos focos que eu dou na minha atenção profissional, é a prevenção do suicídio, então trabalho com isso todo dia tem alguém que está passando por uma necessidade como essa, a gente tenta ajudar, a gente oferece algum suporte. E como nós estamos falando também com relação à doutrina espírita, tem muitas informações que muitas vezes os espíritas, de modo geral, acabam não lembrando ou mesmo não sabendo e, por vezes, acabam se confundindo, né, e falando de uma forma que não é a forma adequada sobre esse tema. Então, eu espero que a gente consiga hoje não só esclarecer e confortar, mas principalmente dar luz à mente de todos aqueles que estão aqui hoje, para que possam propagar informações consistentes e que realmente ajudam a prevenir o suicídio, tanto com base na ciência médica como com base na doutrina espírita. Ok? Então vamos lá. Isso daqui é uma informação importantíssima, ninguém pode esquecer disso. Alguém tem dúvidas de que nós vivemos num mundo de provas e expiações? Alguém tem dúvida de que os espíritos que aqui vivem são espíritos rebeldes à lei de Deus? Às vezes parece que o pessoal tem dúvida, sabe? Aí fica assim, mas vem a pandemia. Mas a pandemia faz parte do processo de depuração dos espíritos que aqui vivem. Então, não é a maldita da pandemia, é a pandemia. A pandemia não é maldita. Se Deus permitiu acontecer, ela tem um propósito. Por pior que seja o espírito causador dela, que esteja envolvido por trás dela. Enfim, né? Deus, se permitiu acontecer, não é maldita. Mesmo que tenha morrido a minha mãe, o meu pai, um irmão meu, um filho meu, a pandemia não é maldita. O mundo não é maldito, porque Deus não é maldito. Deus é bendito, é o Pai maior. A questão qual é? Nós, enquanto espíritos reencarnantes, espíritos eternos, cometemos muitos erros. E todos esses erros são rebeldias nossas à lei maior de Deus, que é a lei de amor. Então, ele estabeleceu um planeta, um mundo, que classificou dessa forma, de provas e expiações, para que nós, neste mundo, neste tipo de planeta, pudéssemos, por meio da dor, das aflições, das dificuldades, desenvolver aquilo que verdadeiramente importa,
que são as qualidades morais, que são o combate aos defeitos, né, morais, enfim, é desenvolver virtudes. Então, espíritos que são rebeldes à lei de Deus vivem aqui. Nós já passamos por uma outra categoria de mundo, que é o mundo primitivo. Então, nesse processo de evolução, nós já passamos uma fase, o que é muito bom, significa que a gente está evoluindo de fato, né? Nós estamos progredindo. E lá no mundo primitivo, as dificuldades eram muito maiores, os problemas eram muito mais graves, nós tínhamos muito menos recursos do que temos agora. Então, pela fase mais difícil, nós já passamos. Nós estamos agora numa fase mais light. Imaginem, essa é a fase mais light. Imagina como é que era no mundo primitivo. Então, estamos aqui, mas continuamos ainda tolos, ou seja, não estamos ainda atendendo às leis divinas, particularmente a lei de amor, e por isso estamos aqui agrupados nesse mundo, neste planeta Terra, que é classificado como um mundo de provas e expiações. Todo sofrimento da vida tem uma causa, porque Deus é justo. Então, justa há de ser essa causa. Então, de novo, não vamos chamar esse maldito desse vírus, essa maldita dessa pandemia. Precisamos reconhecer em tudo que acontece na nossa vida a justiça divina. E toda vez que nós falamos, nós vociferamos contra as circunstâncias que a vida se apresenta para nós, nós estamos, em última análise, criticando a Deus, criticando a justiça dele. Nós estamos dizendo que Deus não sabe o que está fazendo, que, afinal de contas, eu não mereço passar por isso, por que eu estou passando por isso? Quem é Deus para dizer que eu tenho que passar por uma condição como essa? Prestemos atenção. Nós, quando nos colocamos numa condição de reclamar, de queixar, de, muitas vezes, até se revoltar, nós estamos, então, sendo o quê? Rebeldes à lei de Deus. Nós estamos sendo rebeldes à justiça divina, portanto, sendo rebeldes a Deus. Então, isso é grave. Nós precisamos ter serenidade, calma, né? Vamos olhar para as coisas de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. E aí, mais uma vez, as dificuldades servem para desenvolver virtudes e combater defeitos, certo? Esse defeito, para nós, que devido ou que é absurdo estar sendo submetido a uma prova como essa, é o orgulho lá no alto, colocando a gente numa condição em que a gente acha que não é merecedor de passar pelas situações que estamos passando. Eu coloquei a pandemia aqui somente porque é o pano de fundo de toda essa condição, mas a gente vai entrar em casa, vai ver o filho problemático, a esposa dificultosa, o marido que é desviado, o vizinho que causa problema na vizinhança, no centro espírita, o dirigente que é brabo, o voluntário que falta demais. Nós vamos ver em todas as circunstâncias da vida a justiça divina operando, né? Então, nós temos que ter calma ao fazer críticas e reclamar das circunstâncias da vida, porque por trás disso tudo tem a justiça maior, que é a justiça de Deus. Então, só vai poder reconhecer, visualizar o reino divino, o reino de Deus, aquele que nascer de novo. Então, a reencarnação é uma lei divina. E reencarnamos por quê? Justamente porque Deus é bom. Ele nos dá as condições na vida, e nós erramos, porque nós somos ainda bebezinhos, né? Nós somos criancinhas espirituais, nós não sabemos ainda com perfeição e na completude devida às leis de Deus. Então, nós vamos errando. E muitas vezes erramos de propósito, sabendo que está errado. Em outras tantas inúmeras vezes, nós erramos sem querer. Às vezes, até querendo fazer o bem e querendo fazer o certo, acabamos cometendo alguns equívocos, né? Tomamos decisões indevidas, orientamos de maneira inadequada, enfim, a gente vai ao longo da vida errando e acertando, ora de propósito, ora sem querer, mas ainda assim a responsabilidade das nossas decisões e dos nossos atos é nossa. E aí Deus, então, sabendo que nós temos essa dificuldade, né, ou essa infantilidade, nos dá novas chances. E a reencarnação, então, é a expressão da justiça divina, nos dizendo assim, vai lá, tenta de novo, confia em você, hein? Você pode. Levanta a cabeça e segue. Vai lá, mas acerta agora, né? Aprende com a dor, criatura. A dor dói, mas ela impulsiona, ela empurra para frente, né?
A gente costuma falar que Deus usa a terapia cognitivo-comportamental com a gente, né? Ele ensina o que tem que ser feito e a gente vai tentar fazer. Na medida em que a gente erra, as dores vêm e nos alertam. Ei, está fazendo errado. Né? Então, nós vamos de encarnação em encarnação tentando acertar, tentando fazer aquilo que é o adequado, que é o correto, enfim, tendo por parâmetro a justiça divina, e Deus, na sua justiça e no seu amor maior, vai nos dando novas chances, por meio da reencarnação, de irmos nos corrigindo e nos ajustando. Só que tudo que a gente faz volta para nós. O bem e o mal que nós fazemos, que nós propagamos, volta para nós. Ou volta como crédito, ou volta como dívida. Mas volta. Isso aí é inevitável. Né? Como nós somos rebeldes à lei de Deus e muito mais erramos do que acertamos numa perspectiva espiritual mais ampla, mesmo que a nossa vida esteja tranquila, relaxada, light, tudo certo, tudo bacana, do ponto de vista material, muitas vezes está assim, mas do ponto de vista espiritual, nem sempre. Uma condição física, do ponto de vista material, favorável, confortável, não significa evolução espiritual. Uma pessoa que mora numa casa bacana e que está com as contas todas pagas e que a família é equilibrada e estruturada, não significa que esses espíritos sejam mais elevados do que aquele mendigo que mora na rua, que não tem uma casa para se abrigar. Certo? Não confundamos alhos com bugalhos. O que é material é uma coisa, o que é espiritual é outra coisa. Né? Então, muitas vezes, nós vamos encontrar pessoas muito simples, no modo de ver social, que têm um coração gigantesco, que praticam muitas vezes o óbolo da viúva, e nós vamos encontrar, em muitos casos, pessoas afortunadas e abastadas que, né, enfim, não têm ainda o desprendimento material, não têm ainda as condições morais bem desenvolvidas e que, naturalmente, vão, numa perspectiva espiritual, ser considerados inferiores. Nós vemos isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o caso da rainha e da escrava, né? Que a rainha chega do outro lado da vida, numa condição deplorável, e a escrava lá na condição de superioridade espiritual. Né? Na Terra, a rainha era a rainha, mas no mundo dos espíritos ela não era a toda-poderosa. Então, não confundamos isso, certo? O fato de ter uma vida tranquila e equilibrada não significa que nós somos espíritos elevados e numa condição moral privilegiada. Da mesma forma, não significa, por isso, que não tenhamos débitos, que não tenhamos dívidas. Né? Emmanuel diz que aqueles que estão numa condição favorável têm agora o dever de auxiliar os outros que estão em situação deplorável. Só que nós, muitas vezes, nos acomodamos. Afinal de contas, nós estabelecemos na nossa vida que nós vamos fazer uma faculdade, conseguir um emprego, ganhar dinheiro e ficar na manha, como falam aqui em Manaus. Né? Vamos ficar na manha, ficar tranquilo. E aí pronto, eu estou com a vida ganha, não preciso fazer mais nada. Aí agora é só viajar, é só passear, é só gastar dinheiro e a gente vai deixando de contribuir e colaborar com a assistência e o suporte para os mais necessitados. Mais necessitados, ainda assim, é um entre aspas, né? Porque muitas vezes as pessoas, numa condição que parece favorável e não necessitarem de nada, são os mais necessitados espiritualmente. Então, procuremos olhar a vida numa perspectiva mais espiritual. E os débitos do passado, eles vêm com a gente. Nós precisamos quitar essas dívidas. Mas você sabe quanto você deve? Você já parou para pensar nessa conta? Quanto é que você está devendo e quanto você tem de crédito? A gente não sabe, a gente não tem acesso a isso. Então, como eu não sei quanto eu devo trabalhar o máximo, me esforçar o máximo para poder ter o máximo de crédito para pagar o máximo da dívida que eu possa pagar. E essa dívida é uma dívida espiritual. Então, eu vou me dedicar na minha reforma íntima, na minha transformação moral e vou, ao mesmo tempo, me dedicar à assistência, à prática da caridade, ao suporte dos outros, para que eles também se desenvolvam e quitem as suas dívidas espirituais. Né? Então, como é que essas dívidas, muitas vezes, se apresentam? Como provas e expiações. Aqui estamos, neste mundo, né? Então, Deus nos coloca no mundo de provas e expiações porque nós precisamos passar por tudo isso. Ou seja, tudo aquilo que vai, volta. O mal que fizemos, volta para nós. É culpa de Deus? Não, a lei dele, a regra dele é assim, ó.
Você responde pelos seus atos e tudo aquilo que você fizer volta para você, de ruim e de bom. Então, se algo volta de ruim para mim, olha só, se a pandemia vem, se o marido chato, se a esposa complicada, se o filho com graves desvios, enfim, seja lá qual for aquilo que você considerar a sua prova, a sua dor, a sua maior aflição, tem um responsável por isso e, a gente pode dizer, tem um culpado. Você mesmo. A responsabilidade de equação disso tudo é sua. Então, não é para ficar nessa hora dizendo por que Deus, por que Deus. Deus está te dando a chance de quitar as dívidas do passado, né? Ele coloca você perto da pessoa certa, perto das pessoas certas, né? No lugar certo, para que você tenha todas as condições e os recursos necessários para quitar a sua dívida. Ele te dá os recursos. Ele não te dá a sua prova, a sua dor, não, ele te dá todos os recursos. E a finalidade última é aprimorar virtudes e combater defeitos morais. Só que o que acontece? Dentro desse contexto, nós precisamos aprender a transformar dificuldades em oportunidades. Quem está conseguindo fazer isso aí? Quem consegue olhar para um problema e, em vez de ver um problema, ver uma oportunidade? Oportunidade de quê? Desenvolver virtudes e combater defeitos. Quem consegue ver as provas e as dificuldades dessa maneira? Aquele que consegue ver, sem dúvida, esse daí pode se considerar um afortunado espiritual. Por quê? Olha o que Kardec fala no Evangelho. O ser humano pode suavizar ou piorar, recrudescer, o amargor das suas provas, segundo a maneira pela qual analisa a vida terrena. Então, aquele que, ao identificar um problema, uma dificuldade qualquer, já olha de uma outra forma. Peraí, isso daqui não é um problema necessariamente, isso daqui é a solução. Isso daqui é uma oportunidade. Isso aqui é Deus falando para mim, meu amigo, avança. Meu filho, cresce, é a tua chance, tua hora, vai. Quando você olha dessa forma, você já dá uma aliviada naquele sofrimento que muitas vezes vem diante da sua prova ali, da sua expiação, enfim. Isso não significa que você não vai chorar, isso não significa que você não vai perder noites em claro, né? Não significa que você não vai ficar, de certo modo, agoniado, inquieto. Não significa nada disso. Afinal de contas, a característica do mundo de provas e expiações é a prevalência do corpo físico sobre o espírito. Está lá no Evangelho, está lá no Livro dos Espíritos. É característico desse mundo. A matéria é um limitante da expressão do espírito. Então, nós vamos sentir tudo isso, da mesma forma que a gente sente um susto, as reações físicas de um susto, né? Uma notícia que chega de repente, um assalto na rua, um grito que alguém dá, a reação física é inevitável, você vai sentir isso. Da mesma forma que você sente fome, sente as dores ou os alertas que o corpo dá de todas as outras funções fisiológicas do seu corpo, você vai manifestar isso. E emocionalmente também acontece, né? As pessoas muitas vezes têm aquela coisa assim, porque a verdade liberta. Ela liberta, ok, mas ela não vai impedir que você sinta tudo aquilo que precisa sentir. Saber que chicotada dói não impede que eu chore e sinta a dor da chicotada quando levá-la, né? Agora, me ajuda a me prevenir de levar chicotada, né? Entender que uma chicotada dói vai me fazer movimentar forças para que eu não precise levar uma chicotada. E no dia que eu levar, eu vou sentir dor e ela vai machucar, porque é assim, né? Jesus, em seu Calvário, vocês não têm dúvida disso, né? Sofreu todas as aflições do corpo físico lá. A gente não vai entrar nos detalhes de que natureza é esse corpo, mas sofreu, né? Foi cortado, foi ferido, enfim, sangrou, né? Então, isso é inevitável. A questão é como encarar essas aflições, como encarar essas situações, né? Como olhar para isso de uma maneira que permita ao espírito se aliviar. E Jesus, naquele contexto do Calvário, né, fala para Deus que perdoe aqueles que estão fazendo aquilo, eles não sabem o que estão fazendo. Então, Jesus, na sua compreensão máxima da vida e da justiça divina, não se abalou, não se... como é que se diz? Não se
deixou levar, né, pela questão material daquele contexto e conseguiu, naturalmente, se manter calmo e tranquilo, né? O que não é difícil, o que não é impossível para nós, simples, mortais, né? Muitas vezes parece uma coisa assim, mas Jesus era Jesus, né? Mas a nossa prova não chega perto das provas do Cristo também, né? Elas são muito mais brandas, muito mais tranquilas, então elas estão de acordo com as nossas necessidades, afinal de contas, Deus não coloca peso superior às nossas forças em nossos ombros. Porém, não sabendo lidar com a dor, o indivíduo começa a fazer umas análises da vida e chega ao ponto de considerar a vida insuportável, de considerar que essa dor não acaba nunca mais, que não tem mais jeito, ou seja, aquela aflição, aquele contexto doloroso é insuportável, é interminável e insuperável, né? Dependendo naturalmente de como a pessoa analisa aquele problema ou aquela dor especificamente. Tem gente, por exemplo, que consegue analisar qualquer problema, ver uma saída, ver uma forma de interromper ou de finalizar aquela prova e arranja força para suportar a dificuldade até o momento que ela tiver que ceder. Mas há pessoas que, não sabendo lidar com a dor, chegam a essa conclusão. Muitas vezes se sentem sós, ou seja, se sentem desamparados. O futuro parece mais doloroso do que o próprio presente, então já começa a perder essa esperança, né? Achar que não vai sair mais dessa e que, enfim, a vida dele agora vai ser dor eternamente, e começa a entrar em desespero. Essas 3 palavrinhas, desamparo, desesperança e desespero, segundo a ciência médica, são as condições nas quais os indivíduos mais cometem suicídio. Independente de qualquer outro fator envolvido ou de qualquer outra circunstância na vida desse indivíduo, se sentir desamparado, sem esperança e desesperado é um forte fator preditor da tentativa de suicídio. Não importa se tem uma doença psiquiátrica por trás, não importa se tem uma doença grave e incurável, não importa se é uma dívida que tem para pagar, não importa se perdeu o emprego, se foi um filho que morreu, não importa se foi uma situação no trabalho, de assédio, de qualquer coisa, não importa o contexto em que o indivíduo esteja, se ele se sentir desamparado, sem esperança e desesperado, ele tem uma chance maior de cometer suicídio. Olha o que Kardec fala aí no Evangelho. Só se desespera quando não encontra um fim, um termo para os seus sofrimentos. O espírito só se desespera quando ele não consegue ver uma solução para aquele problema. Qual que é o problema desse contexto, então? Quando a pessoa pensa assim, bom, então eu vou me matar, que resolve. Vou cometer suicídio, fica tudo certo. Para a pessoa materialista que acredita no fim da vida, nem acredita em espírito sequer, para ele não existe vida espiritual, essa terminologia para ele é inexistente, ela é incongruente para quem é materialista, né? Então, para ele, vida é isso que se vê, e com a morte do indivíduo e não do corpo físico, porque para ele, corpo é corpo, né? O indivíduo é um corpo, morreu o corpo, acabou-se com tudo, já se foi, né? E a nulidade daquela vida levaria o indivíduo, então, para a solução dos seus problemas. Afinal de contas, não estando mais aqui, não tendo mais o que resolver, está resolvido. Isso é a visão materialista. E olha que curioso, o materialista, quando pensa nessa possibilidade, ele muitas vezes se alivia, se acalma, porque ele encontra um fim para o problema. Acabou o desespero, ele fica tranquilo. Então, nem sempre a pessoa que está pensando em suicídio ou a pessoa que está programando e planejando cometer suicídio estará como essa pessoa na imagem do slide. A pessoa, às vezes, vai estar assim, ó, aqui, ó, tranquilo. Já sei o que eu vou fazer, já está tudo certo, amanhã, depois, hoje, enfim. Né? A pessoa, muitas vezes, já está numa condição que está todo mundo vendo ali a inquietação, aí, de repente, a pessoa calma. Não, pessoal, está tudo bem, está tranquilo, já sei como é que eu vou resolver, está tudo certo, fiquem tranquilos que está tudo certo. Agora a gente vai resolver esse problema. Pergunte para a pessoa o que ela está pensando para resolver o problema. Que a nossa tendência é assim, que bom que você já está tranquilo, está resolvido, está tranquilo? Não, está tranquilo, pode deixar que está tudo certo. A nossa tendência é dizer, bom, já que está tudo certo, pô, legal, vai com Deus.
Só que muitas vezes está dizendo, vai com Deus para alguém que daqui a pouco vai pegar o plano espiritual na frente, né? Então, pessoa que estava passando por um problema, uma dificuldade qualquer, doença, família, trabalho, não importa o que for, financeiro, enfim, você percebeu que a pessoa estava agoniada, inquieta, e de repente ela começa a falar que está tudo certo, que está resolvido o problema, pergunta como ela está pensando em resolver o problema. Como você quer resolver isso? Como é que você vai resolver? Me conta aí. E aí você vai sentir na forma de contar, né? Porque a pessoa não vai muitas vezes querer dizer que ela vai cometer suicídio. Há quem diga, não, já pensei, vou me matar e está resolvido. Quando é assim diretamente, você está com a faca e o queijo na mão, né? Porque o cara já falou o que ele quer fazer. Então você vai acolher essa pessoa e vai promover um atendimento que vai dar para ele condições de evitar o suicídio. A gente vai falar disso tudo no decorrer da nossa conversa de hoje. Mas quando a pessoa não fala, aí você tem que estar atento à lógica da solução do problema. Porque se a pessoa começa a falar uma coisa sem pé nem cabeça, que não tem nada a ver, que não é bem aquilo, né? Você já sabe, não, você está querendo me enrolar. E aí já faz assim, tá bom, então eu vou te ajudar nessa solução, vamos lá. Você está pensando em fazer o quê? Fazer assim, assim, não, então tá bom, eu vou te ajudar com isso, te ajudar com aquilo outro. Se envolve na solução, que é para poder conduzir a pessoa, né, pelo menos por um caminho mais seguro e poder tirá-la daquela nuvem negra do pensamento suicida que muitas vezes está por trás de um tal de tá tudo certo, né? Então, a doutrina espírita nos oferece recursos para analisar a vida de uma outra perspectiva, que não é a perspectiva puramente materialista, é uma perspectiva de combinação, espírito e corpo físico, né? Então, nós entendemos, por tudo aquilo que a gente já passou de slide aqui, que Deus é justo, que nada acontece por acaso, tudo tem uma finalidade maior é desenvolver o espírito, que é eterno, que reencarna e que passa pelas provas na vida com base nos erros que cometeu, né? Nas necessidades de aprimoramento ou de autoaprimoramento, que tudo vem dele mesmo, que não é Deus punindo, na verdade é o próprio espírito, passando pelas dores que ele plantou em algum momento da eternidade, que agora ele está colhendo com finalidade de florescer, né? Esse espírito, né? De desabrochar essa flor maior que é o espírito em desenvolvimento das suas belezas morais. Então, nós vamos analisar a vida sempre de uma outra forma e pensar em suicídio, ou melhor, decidir pelo suicídio para o espírita ou para o espiritualista de um modo geral, em geral, não é solução, né? Essa decisão ela não conduz o indivíduo a um estado de tranquilidade. Muitas vezes, quando vem um pensamento suicida ou quando, de alguma forma, a pessoa espiritualizada pensa no suicídio, ela fica inquieta, ela não fica tranquila com esse tipo de pensamento, porque ela sabe das consequências, ou pelo menos imagina que consequências teria a ceifar a própria vida. Então, ela já fica meio assim, não é bem por aí, não é essa a solução, a gente tem que pensar em outra coisa. Mesmo que a pessoa não consiga pensar em outras coisas, ela muitas vezes consegue prevenir dela mesma a ocorrência da tentativa de suicídio. Porque a pessoa não quer morrer. No fim das contas, o que ela não quer é sair daqui, ela não quer morrer. Ela quer se livrar da dor e do sofrimento que está ali macerando o coração dela, né? Então, ela quer se livrar da dor e do sofrimento. Então, para isso, tem que pedir ajuda, tem que falar com alguém que saiba de alguma forma ou de alguma possibilidade, alguma alternativa para sair desse cercado que muitas vezes aprisiona o indivíduo no monoideísmo, ou seja, numa ideia fixa de que tirar a própria vida seria uma solução. Isso é uma fuga, né? E fugir pelo suicídio significa criar mais um problema que vai ter que ser quitado lá na frente. É mais um aumento dessa dívida. Você está aumentando a sua dívida. E, naturalmente, vai ter que pagar lá na frente, vai ter que, né, passar por outras dores ou outras provas para que você aprenda a encarar, a enfrentar, a solucionar, a resolver para evoluir, né? Nós, enquanto espíritos, estamos evoluindo intelectual e moralmente. Então, as provas, as dificuldades, elas servem para nos testarem nesses dois campos, né? De manter a tranquilidade, a serenidade, o equilíbrio, a paciência, a fé, perdoar, compreender, seguir em frente, né? E trabalhar o tico e o teco, e pensar em soluções outras, que sejam saudáveis, que sejam agradáveis, que sejam prazerosas, ou pelo menos que tenham como consequência menos dor, menos sofrimento, menos aflição. Então,
Não adianta querer fugir disso. A gente precisa parar para pensar em soluções frente a qualquer prova, a qualquer expiação, seja da doença, seja financeira, seja familiar, seja social, seja ocupacional, qual for a fonte desse problema. Precisamos manter a calma e pensar em estratégias para lidar com aquilo e, de preferência, resolver aquilo. Porque o indivíduo não quer morrer, ele quer se livrar dessa dor. Quando não consegue se livrar da dor, não consegue lidar com a dor, não consegue achar uma solução, não consegue, infelizmente, pensar de outra forma e acaba cometendo suicídio, se decepciona porque encontra a continuidade da vida e percebe que o sofrimento não passou. Porque uma vez que o espírito se mantém vivo do outro lado da vida física, né, no mundo dos espíritos, ele continua ouvindo, ele continua vendo, ele continua sentindo e vai sentir todas as dores, inclusive não só as dores físicas do corpo destruído ou afetado, como também as dores morais. No Livro dos Espíritos nós temos lá um ensaio sobre as dores morais, né, que Kardec faz uma descrição muito bacana de como isso se repercute no espírito como um todo. Então, não adianta. Aquilo que antes doía pontualmente ou fisicamente, e que muitas vezes por meio de uma emoção disfuncional, uma angústia, uma tristeza que muitas vezes a pessoa não sabe localizar, né? É uma dor difusa, essa dor é potencializada na morte pelo suicídio. Só sentir muito mais dor, ficar muito mais deplorável o estado do espírito na erraticidade, né? Então, não vale a pena. Não vale a pena. É uma decepção, é outra decepção, né? A ciência nos diz que, das pessoas que cometeram suicídio, cerca de 60% delas nunca foram a um psiquiatra ou a um psicólogo. Justamente 2 profissionais que atuam na área de saúde mental, que entendem a dinâmica por trás desse comportamento e que poderiam auxiliar o indivíduo a compreender o problema, a perceber melhor o seu contexto, a sua condição e achar soluções melhores, que não seria o suicídio, né? Ainda hoje eu conversava com uma paciente por mensagem de texto e ela falando assim: doutor, não aguento mais porque minha vida, ela traz um monte de problema e fala tudo, né? Eu só vejo uma saída em me matar. Eu perguntei para ela se já teve em algum momento na vida dela alguma coisa que ela fez que dava para ela muito prazer, que ela gostava muito de fazer e que fazia ela se sentir, de certo modo, realizada. Ela falou assim: teve uma época da minha vida que eu fazia isso com meu pai, inclusive, que a gente trabalhava com adultos de rua, era muito legal, a gente levava comida para eles, conversava e tal. Nossa, aquilo me fazia um bem danado. Isso tem alguns dias, essa mensagem ela me mandou, né? Legal, beleza. Ficou lá registrado nas mensagens e tudo. Quando foi hoje, ela mandou uma mensagem de novo: doutor, não me abandona, pelo amor de Deus e tal. Aí eu mandei um áudiozinho para ela, que essa questão do abandono ela é muito curiosa, né? Ela que está ali naquela condição, lembra da situação que a pessoa se sente só, que é a sensação de desamparo que eu falei ainda agora ali? Muitas vezes, a primeira pessoa que abandona o indivíduo é ele mesmo. Então, ela, quando deixou de fazer aquilo que realizava ela em vida, aquilo que dava para ela prazer na vida, dava um sentido para a vida dela, quando ela parou de fazer aquilo, ela começou o processo de autoabandono. Ela largou a essência dela. Ela deixou de lado aquilo que ela tinha de mais importante, que era o valor moral que ela carregava na vida. Então, ela começou o abandono dela. E agora ela começa a se sentir abandonada por todo mundo. Só que olha que curioso. Se ela volta a fazer as atividades de atenção e atendimento aos adultos de rua, primeiro, ela retoma a essência dela, ela para de se abandonar, ela passa a se identificar, a se reconhecer como um ser de valor e um ser importante na vida de alguém. Como ela tem as pessoas lá que ela assiste, que agradecem, que falam um monte de coisa bonita para ela, de gratidão, de fé em Deus, ela não vai se sentir só, porque ela tem alguém ali do lado dela. E esse feedback que ela recebe do bem que ela está fazendo faz com que ela tenha uma sensação de utilidade maior e que não vale a pena morrer, porque, afinal de contas, ela serve para alguém ou serve
para alguma coisa. Então, isso por si já é um recurso que auxilia no processo de prevenção do suicídio. Me mandou uma mensagem emocionada, agradecendo muito por tê-la feito perceber desse jeito, que ela não tinha percebido, que ela não tinha entendido da outra vez, o ponto ao qual eu queria chegar e tudo, e que ela falou, e aí ela falou assim, pois a partir de agora eu vou fazer o que o senhor está me recomendando, né? Então a gente espera que os próximos capítulos do livro da vida dela sejam capítulos mais felizes, né? E a gente sabe que nesse contexto dela aí não é só o transtorno psiquiátrico que está por trás. Mais ou menos 90% das pessoas que cometeram suicídio tinham uma doença psiquiátrica que não estava nem diagnosticada, muito menos estava tratada. No caso dessa paciente, ela tem um transtorno psiquiátrico que está bem tratado, só que ela tem outras questões por trás disso tudo que a fazem considerar o suicídio como uma opção. E aí, então, apesar da medicação que ela está tomando, nós temos trabalhado essas outras questões para que ela se mantenha viva e, principalmente, se mantenha feliz, reconheça a felicidade nela mesma, que está lá. Ela só não está conseguindo enxergar ainda, né? E nós não podemos fazer esse trabalho por ela. É um trabalho que é dela, é um trabalho que é seu, é um trabalho que é meu. Cada um de nós vai buscar em si a felicidade, que é um estado íntimo, é um estado de espírito, não está nas coisas que conquistamos, não está nos bens que compramos, não está nas pessoas que estão ao nosso lado, está em nós, né? Um estado íntimo de alma. Então, mais ou menos 90% das pessoas que cometeram suicídio tinham alguma doença psiquiátrica que não foi diagnosticada e não foi tratada. As doenças psiquiátricas, elas têm uma repercussão no estado emocional do indivíduo, que faz com que ele se sinta daquele jeito lá, desamparado, sem esperança, desesperado. A doença em si, seja ela qual for, depressão, transtorno de ansiedade, toque, bipolar, esquizofrenia, tanto faz, dependência química, transtorno de personalidade, tanto faz a doença que esteja por trás do indivíduo, essas doenças, elas são doenças que afetam as emoções do indivíduo. Vejam, a doença afeta a emoção do indivíduo. Não é ele afetado emocionalmente gerando uma doença. A lógica é outra. Olha o que Manuel Filomeno de Miranda fala no livro Tormento da Obsessão. Os problemas do perispírito lá, que você guardou, das suas mazelas morais e tudo mais, provocam distúrbios do futuro quimismo cerebral. Então, o cérebro vem com a química prejudicada. Serotonina bagunçada, noradrenalina bagunçada, dopamina bagunçada, os outros hormônios todos que, junto deles, fazem o nosso sistema emocional como um todo funcionar, vêm perturbados. Então, é a química cerebral que o perispírito projetou naquele corpo reencarnante que com 5, com 3, com 4, com 10, com 20, com 50, com 70 anos, programado geneticamente, vai dar start a uma doença psiquiátrica, neuropsiquiátrica, e vai fazer com que o indivíduo sinta. E não quer saber se ele é rico, se ele é pobre, se ele é magro ou gordo, se ele é preto ou branco, se ele mora no Brasil ou no exterior. Não importa a condição, se é homoafetivo ou heteroafetivo, não importa a condição do indivíduo. A doença programada geneticamente, ela vai explodir em algum momento. E vai fazer com que o indivíduo sinta tudo aquilo que ele precisa sentir como prova e como expiação por conta dos erros do passado e vai aprender com essa dor, vai ter que aprender a viver com essa dor ou a conviver com essa dor, que não necessariamente é uma dor para sempre, é uma dor eterna. Porque quando a gente está falando de doença psiquiátrica como um todo, eu nomeei algumas aqui, a gente está falando da doença de coração, da doença do estômago, da doença reumatológica, da doença de pele, tudo igual, não tem diferença. Não tem diferença. Corpo biológico é um e vai manifestar doença em qualquer sistema. Doença pulmonar, doença gástrica, doença óssea, tanto faz. Doença é doença e é prova, é expiação para o espírito, que vai ter que aprender a conviver com essa doença ou vai aprender a superá-la, né? Vai ter que lidar com ela, vai ter que buscar os recursos médicos, científicos, para tratar. Da mesma forma que se submete à cirurgia, da mesma forma que se submete a uma intubação, da mesma forma que se submete a uma quimioterapia, vai, no caso das doenças psiquiátricas, ter que se submeter ao uso de remédios psiquiátricos.
No caso de um problema de coração, tomar lá o remédio para pressão, o remédio para arritmia, enfim, né? Os remédios para evitar a acidez gástrica, nariz entupido, sinusite, tanto faz. Vai tomar o antibiótico, vai tomar os remédios que servem para aquela doença específica, porque, afinal de contas, apesar de Deus permitir, né, que as provas venham como recurso depurador do espírito, ele não deixa o indivíduo sem os recursos para se aliviar daquela dor. Então, ele dá o médico, dá o remédio, dá a cirurgia, dá os procedimentos todos que servem para aliviar a dor do indivíduo. Mas isso tudo vem programado geneticamente, né? A mulher, por exemplo, que já vem com útero e ovário, ela vai menstruar lá por volta dos 9 aos 16 anos de idade. Geneticamente determinado. O mesmo vale para doenças. Doença reumatológica, doença dos rins, doença do coração, doenças neurológicas, doenças psiquiátricas, já vem programado previamente no mapa genético de cada um de nós, por conta do perispírito, que é o modelo organizador biológico. É ele quem desenha o nosso corpo, com base na programação que Deus faz. Deus digita lá as linhas de código desse modelo organizador biológico para que nós venhamos com os problemas que devemos ter ao longo da vida. Isso vem programado. E, lógico, as nossas atitudes, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente constrói de bom pode interferir na ocorrência ou na não ocorrência, na gravidade maior ou na gravidade menor daquilo que precisa acontecer, né? Então, é importante que não percamos isso de vista, que muitas das coisas que acontecem na nossa vida, quando a gente não sabe exatamente de onde vem, é uma programação genética, em última palavra, uma programação espiritual. Exemplo disso, a depressão e outras doenças neurológicas ou psiquiátricas, ou cardiológicas, ou reumatológicas, ou nefrológicas, ou qualquer outra doença. Então, essas doenças elas vêm programadas geneticamente, com base na nossa necessidade expiatória. Depressão, eu vou usar a depressão como um protótipo de doença. Não é só a depressão que provoca esse estado de humor rebaixado. Transtorno de ansiedade pode provocar isso também, transtorno bipolar pode fazer isso também, toque pode fazer isso também. Enfim, qualquer doença psiquiátrica, retardo mental, autismo, tudo pode fazer isso. Só que isso tudo é determinado quimicamente no cérebro. E vem por trás a genética, né, que determina isso acontecer. O humor rebaixado varia pouco de dia para dia, frequentemente não é responsível às circunstâncias. Então, não adianta falar para uma pessoa com depressão, vai viajar, sai da cama, vai passear, vai fazer alguma coisa que te anime, menino. Porque não resolve, não anima, não agrada. Vejam, eu estou falando com relação à depressão, à doença. Aquela paciente que recebeu a minha orientação de voltar a fazer atividade com adulto de rua, isso não vai tratar a doença, a depressão dela, mas faz para ela ter uma sensação melhor de utilidade da vida. É preventivo do suicídio, mas não é preventivo da depressão. Porque o suicídio é uma decisão do indivíduo. Acabar com a própria vida depende do que ele decide, do que ele escolhe. Então, ele precisa de argumentos para se manter vivo. Na depressão, não tem argumento. Não tem esse negócio de, não, então era só olhar de outro jeito que a depressão vai embora. Não. Para a mulher que menstrua, por exemplo, não adianta ela mudar o ponto de vista dela sobre a menstruação, sobre a vida, para evitar que menstrue todo mês. Vai menstruar. Biológico isso. Querendo ou não. Né? Da mesma forma, as doenças, de um modo geral. Né? Uma infecção bacteriana, por exemplo, não, já entendi que é bactéria. Então, agora eu vou fazer uma prece aqui, vou me acalmar e a bactéria vai morrer. Não é assim. Da mesma forma com a doença, né? Nesse caso, a doença psiquiátrica, a depressão, que é uma doença, a pessoa não muda, ela não fica feliz como a gente que não tem a doença se sente. Você ganhou 1 milhão, ela, legal. Ela deixa ali depois e vai embora. 1 milhão para ela não vale nada. Ela fica ali, ela faz de conta que está felizinha, mas não está, porque intimamente aquilo não muda. Ela pode até mentalmente entender que aquilo é bom, que é bacana, que é gostoso, legal, mas não vai mudar o estado íntimo dela, porque isso não varia assim, né? Então a pessoa sente como? Triste, com a autoestima baixa, se sente culpada, sente uma certa fraqueza no corpo, desânimo, angústia, sensação de inutilidade, uma vontade de chorar que vem do nada, redução do apetite, aumento do apetite, alteração do sono, libido cai, a pessoa fica agitada, fica inquieta, aperto no peito, dor de cabeça, dor no corpo inteiro, enfim, tremores, né? Sensação de barriga embrulhada,
a pessoa ela se sente de uma forma muito estranha, muito ruim, né? Naturalmente, isso tem gravidade. E essas sensações, normalmente, não passam mesmo sob estímulo positivo. Ou seja, ela vai fazer sopa lá no centro. Ela vai fazer sopa chorando. Ela vai fazer sopa sentindo tristeza, angústia. Feliz da vida, né? Feliz. Pô, ela quer estar muito ali, ela quer fazer, ela quer ser útil, mas ela continua se sentindo mal. Ela continua sentindo uma coisa ruim dentro dela, certo? Um belo sorriso pode esconder uma pessoa com depressão e pensamento suicida. Vocês têm dúvida disso? Então, não se enganem. Evitem, inclusive, julgamentos, né? Aquela coisa assim, poxa, mas ele estava tão feliz ontem, ele estava tão alegre, estava alegre e feliz porque ele já sabia o que ele ia fazer, que ia resolver a vida dele, na cabeça dele, né? E resolver o problema dele. Lembra que eu falei no início? Às vezes a pessoa está calma porque ela já sabe que fazer isso para ela vai ser a melhor coisa, e não é, né? Então, não se enganem, né? Evitem de fazer julgamentos pela aparência das pessoas. Deixemos de ser superficiais, busquemos ser mais profundos, de tentar entender melhor e de auxiliar mais os indivíduos. Nós temos muitas vezes o hábito de saber só por curiosidade, às vezes até para falar mal de alguém, para fofocar sobre a vida da pessoa, né? Busquemos levar mais a sério os conteúdos que alguém nos confia, aguarda, né? Alguém que falou de alguma coisa da sua intimidade, alguém que comentou alguma coisa da sua personalidade, ou seja, do seu conteúdo mais íntimo, guarde isso com você e utilize isso em benefício do outro. Evite de ficar fazendo comentários e condenações, né? Enfim, evitar fazer críticas à torta e à direita para quem quer que seja, né? Procuremos ser, de fato, mais fraternos. Aqui tem um ponto que eu acho muito interessante de destacar, que diz respeito aos pensamentos suicidas. Nós temos dois tipos de pensamento suicida. Um pensamento suicida é o conclusivo, o outro é intrusivo. O conclusivo é psicológico, é do indivíduo, é como ele pensa sobre as coisas que estão acontecendo na vida dele, é argumentativo. É conclusivo porque a pessoa chega à conclusão de que o melhor seria se matar. Então ela pensa assim, minha vida está com muito problema, é muita coisa ruim, é tudo que eu não quero acontecendo, enfim, eu não aguento mais e tal, acho que era melhor me matar. Esse é um pensamento que ela própria produz, com parâmetros ou com argumentos contrários aos argumentos que a pessoa adota para sustentar a tese dela de que se matar seria o melhor. Com argumentos contrários, a gente consegue demovê-la dessa ideia suicida. Então, às vezes, mas ó seu filho, ó sua mãe, o seu pai, a sua família, né? Poxa, mas você é uma pessoa de valor, você tem os elementos que podem te conduzir à felicidade dentro de você, né? Então volte a fazer a prática assistencial com morador de rua, né? Não desista da vida, siga em frente, siga trabalhando, não pare de fazer as coisas que trazem como resultado coisas positivas, que a tendência da pessoa é parar tudo na vida dela e aquilo que era positivo ela deixa de fazer. E aí ela não vai mais ter o feedback, né, positivo da vida. Para ela tudo vai ser sempre muito ruim, tudo vai ser muito doloroso, tudo vai ser sempre muito penoso. Então não pare de estudar, não pare de trabalhar. Lógico, tem condições em que a pessoa realmente não consegue, o que ela mais quer é estar trabalhando, é estar no centro espírita, é fazendo as coisas do dia a dia, mas ela não consegue, porque a doença é muito forte. Né? Dependendo da gravidade da doença, a pessoa realmente não consegue fazer. Mas ela consegue pensar e decidir. E aí, muitas vezes, ela acaba pensando e decidindo que o suicídio seria a melhor alternativa. E isso é o pensamento conclusivo. O pensamento intrusivo, que muitas vezes é biológico ou obsessivo espiritual, eles ficam ali meio confusos, né? A gente não consegue necessariamente dar uma certeza de que é um ou que é outro. Por quê? Porque é uma ideia que vem na cabeça da pessoa. Esse pensamento simplesmente surge. A pessoa não quer pensar naquilo, mas ela pensa. E aí ela fala assim, doutor, vem um pensamento na minha cabeça e eu fico lutando contra esse pensamento. Ou seja, ela psicologicamente confronta esse pensamento que aparece, que pode ser biológico ou obsessivo. Biológico do ponto de vista do cérebro, o cérebro produzindo esse tipo de pensamento inadequado, ou obsessivo, uma influência espiritual negativa, induzindo essa pessoa ao ato suicida, né? E a gente vai fortalecer psicologicamente, então, esse indivíduo para que ele consiga confrontar esse pensamento e não ceder para a tentativa de suicídio, certo? Então,
pensamento intrusivo ele pode ser biológico ou obsessivo. Se for biológico, é remédio que controla. Se for obsessivo, tratamento espiritual. No fim das contas, o pensamento suicida ele tem 3 vertentes. Uma vertente psicológica, uma vertente biológica e uma vertente espiritual. Então, nós vamos trabalhar na prevenção do suicídio atuando sobre esses 3 elementos para garantir que esse indivíduo vai ser efetivamente tratado, né? Então, no que diz respeito à obsessão, colocada como patologia, um dia será, né? Kardec afirma isso, que um dia nós, a ciência, enfim, a medicina vai reconhecer a obsessão como uma doença, e hoje nós já temos na CID-10 a possessão, não está lá escrito possessão espiritual, mas tem na CID-10 possessão como uma possibilidade diagnóstica, né? Então, a gente já tem isso considerado hoje como um fator de doença, e o tratamento para isso é o tratamento espiritual. Espiritualidade sempre serve, sempre funciona, atua, como Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, como um preventivo para o suicídio. Por quê? Porque traz para o indivíduo uma calma, uma resignação, uma serenidade, que olhando para a vida de uma maneira diferente, ou seja, vendo a justiça divina, olhando Deus em tudo, a pessoa consegue ter uma tranquilidade, porque ele confia em Deus, sabe que Deus não desampara, e que se isso está acontecendo dessa maneira, uma finalidade maior e boa e justa, né, há por trás dessas dores. Então, ele acaba olhando para aquilo não como um problema em si, mas como uma oportunidade de aperfeiçoamento, de alcançar o reino de Deus, de alcançar a felicidade, de estar perto do Pai Maior. A reforma íntima, que é o programa nosso de transformação moral, que nos conduz gradativamente à nossa felicidade, ou seja, vai fazendo com que o véu da ignorância espiritual vá se diluindo, né? E a gente vai conseguindo enxergar coisas que a gente não conseguia enxergar em outra condição e vai encontrando naturalmente a felicidade. Eu tenho ainda uns 5 minutos aí, é isso? 6 minutos? Isso. Tá bom, já estamos quase acabando. A prece, que é um outro recurso indispensável nesse processo, aquele que ora com fervor e confiança, é mais forte contra as tentações do mal, se a gente for pensar naqueles pensamentos intrusivos, né? Ou seja, o mal nos induzindo a uma atitude suicida, Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Então, a prece é indispensável nesse processo nosso de combate ou prevenção, né, do suicídio, porque isso nos acalma, nos alivia, Deus nos dá o suporte que precisamos. Os fármacos antidepressivos, que em geral têm por meta elevar os níveis de serotonina, bem como noradrenalina, que são substâncias relacionadas com a depressão. Manuel Filomeno de Miranda fala isso no livro Tormentos da Obsessão. Então, ele está falando que tratamento medicamentoso, além de espiritualidade, culto do evangelho no lar, da reforma íntima, da oração, são recursos indispensáveis na prevenção do suicídio, porque vão atuar sobre doença psiquiátrica. Doenças psiquiátricas, como nós vimos ainda há pouco, mais de 90% das pessoas que cometeram suicídio tinham alguma que não foi diagnosticada nem foi tratada. Então, né, é preciso estar atento a isso. O recurso biológico ele não pode ser dispensado. Olha o que Emmanuel fala no livro Consolador. Por muito tempo ainda a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. Então, nós vamos ter que usar. Tem depressão? Tem que tomar remédio. Tem transtorno de ansiedade? Tem que tomar remédio. Tem bipolar? Tem que tomar remédio. Tem TOC? Tem que tomar remédio. Tem TDAH? Tem que tomar remédio. Não importa a doença que tenha. Se tem uma doença, tem que tomar remédio. Né? Uma ou outra doença ou um ou outro problema psiquiátrico, você não vai precisar tomar remédio, e quem vai fazer esse julgamento, naturalmente, é o especialista nesse assunto. Uma ou outra condição clínica não vai ser preciso tomar remédio, quem vai fazer esse julgamento, naturalmente, é o clínico, o médico treinado para fazer esse diagnóstico. Tem doenças, por exemplo, cirúrgicas, que o cirurgião opta por não operar. É uma decisão clínica que ele, com conhecimento, experiência, expertise, vai orientar o seu paciente. Né? Então, Emmanuel já deixa claro que nós não vamos poder abrir mão agora desses recursos. Nessa mesma pergunta 97, depois vocês vão lá olhar, né? Mesmo sabendo que toda doença provém do espírito, ainda assim precisamos do remédio, da cirurgia? Emmanuel responde, sim, vai precisar. Até você, espírito, entrar na linha da lei divina, ser obediente às leis de Deus, não ser mais rebelde à lei divina, ser responsável pelos seus atos de maneira feliz, saudável, né? Aí você entra numa redoma
em que você não vai mais precisar passar pelas doenças e, consequentemente, não precisará dos recursos medicamentosos, cirúrgicos e tudo mais na sua vida. Então, enquanto isso não acontece, vai precisar dos recursos que a medicina dispõe. Frequentar serviço religioso ao menos uma vez por semana reduz o risco de suicídio em 5 vezes. Isso é publicação científica. Então, vejam, nós vamos pelo menos uma vez, nem que seja no sábado, seja na terça, um dia pelo menos nós vamos procurar no centro espírita para ir lá frequentar, certo? Então, nós estamos falando de prevenção do suicídio. Para prevenir suicídio, nós precisamos atuar nesses 3 elementos, né? Nós, enquanto seres humanos normais, que não somos especialistas no assunto, nós vamos tentar ser fraternos, compreensivos, evitar julgamento, emprestar o ouvido, ouvir mais, encaminhar esse companheiro para um psicólogo, para um psiquiatra, para uma atividade religiosa, que não precisa, gente, ser necessariamente atividade espírita. A pessoa vai procurar a religião dela. A nossa religião é a nossa que nos agrada, é a que me agrada. E nem por isso eu recomendo para os meus pacientes que procurem a doutrina espírita. Afinal de contas, a camisa vermelha eu gosto, mas tem paciente que não gosta de camisa vermelha. Então, não vou recomendar isso para todo mundo, né? Nós vamos recomendar para quem tem afinidade. Doutor, eu descobri que o senhor é espírita. A doutrina espírita pode me ajudar no meu tratamento? Pode. Eu explico para ela como, né? A pessoa não quer. Qual é a sua religião? Eu sou protestante, eu sou batista. Então, procure na sua religião o suporte espiritual de que você precise. Serviço religioso uma vez por semana. Não é a casa espírita uma vez por semana que reduz o suicídio 5 vezes. É o serviço religioso. Qualquer um. Do católico, do protestante, da umbanda, do budismo, de onde for. Serviço religioso reduz pelo menos uma vez por semana, reduz 5 vezes o risco de suicídio. Ok? Então, nós temos esses 3 elementos envolvidos nessa questão do suicídio. Para o que é mental ou psicológico, psicoterapia, o indivíduo vai procurar o psicólogo, o profissional de psicologia e vai fazer terapia para se entender, para se identificar, para se reconhecer, para se aprimorar, desenvolver inteligência emocional, habilidades sociais, enfim, vai procurar o psicólogo. Pensando nas possibilidades cerebrais, vai procurar um psiquiatra para saber se tem alguma doença que esteja gerando essas emoções ruins, que esteja produzindo esses pensamentos disfuncionais, que esteja fazendo com que ele se sinta mal, que acabe decidindo por acabar com a própria vida. Vai no psiquiatra e ele vai dizer se tem ou se não tem e se precisa tomar remédio ou não. Espiritual, obsessivo, o tratamento na casa espírita, o culto do evangelho no lar, a água fluidificada, o passe, a prática da caridade, todos esses recursos que a casa espírita oferece e que muitas religiões também oferecem, com outros nomes, mas a mesma coisa, vão atuar sobre os fatores espirituais obsessivos que ajudam a prevenir o suicídio. Então, para prevenir o suicídio, psicólogo, psiquiatra, e aqui eu puxo a sardinha para nós, já que nós estamos num evento espírita, a doutrina espírita, mas aí nesse azulzinho você pode colocar todas as outras religiões ou todas as outras formas de expressão da espiritualidade, que estará certo, está dentro daquilo que hoje cientificamente nós temos como recursos que previnem o suicídio. O suicídio pode ser evitado, vamos auxiliar as pessoas, levem essas informações para frente. Esse DR Luiz Henrique Psiquiatra é meu Instagram. Caso queiram conhecer, queiram mandar mensagem, queiram tirar alguma dúvida, pedir alguma orientação, manda mensagem lá que a gente orienta todo mundo. É isso, minha irmãzinha Carliane. Meu irmão tá... A gente está aqui em júbilo, com tanto conhecimento que você nos repassou, tantas dúvidas que nos tirou, não é, gente? E quantas reflexões positivas. Eu, por exemplo, Luiz, eu tinha muita essa resistência com a questão das medicações, viu? Depois a gente vê aí o que você traz, Emmanuel falando, né? Aí a gente vê o quão importante, né, o tratamento conciliar, o tratamento espiritual, o tratamento material e também o psicológico. Então, gente, a gente trouxe esse presente para vocês, que é esse irmão querido, que fala dentro da visão espírita, dentro da visão, né, médica, como psiquiatra, fazendo assim esse enlace entre a ciência e a espiritualidade para nós. E nós só temos gratidão, agradecer muito a você pela disponibilidade
do tempo que você deixou aqui para nós. E aí, a gente, se tiver alguma pergunta, alguém para a gente tiver alguma pergunta, alguma consideração, o chat ali está bombando, o pessoal com palestra esclarecedora, maravilhosa, né? E a gente pode abrir rapidinho para alguma pergunta, algum esclarecimento, Carlene, ou consideração. Oi, Jacó. só uma pergunta para o meu querido irmão Luiz Henrique. Henrique, quem mais comete suicídio? É o homem ou a mulher? E tem uma estatística por que um ou outro comete mais suicídio? Obrigado, irmão. Que bom falar com você, meu querido. Homens cometem mais suicídio porque se utilizam de meios mais efetivos do que as mulheres. Mas as mulheres tentam mais do que os homens. Então, no fim das contas, Jacó, é grave para todos os lados. Seja porque um consegue mais, seja porque a outra tenta mais. Nós temos aí espíritos em perturbação atroz, que esses recursos que nós apresentamos muitas vezes são suficientes para evitar que homens e mulheres tirem a própria vida. Obrigado, irmão. Beijo, queridão. Luiz, e excelente contexto inicial da sua fala, quando você trouxe a questão da pandemia, né? Então, a gente tem visto, por exemplo, que hoje em dia, com a pandemia, muitas crianças estão tentando suicídio, né? Com essas ideações suicidas. E isso é muito preocupante, né? Aliane, na verdade, o que está acontecendo é assim, é uma pesquisa agora em agosto, julho, agosto, que demonstrou que não houve aumento do número de suicídio no período da pandemia. Apesar das nossas suspeitas iniciais, né, nós percebemos que não houve. Tem um fator aí que pode ter contribuído para isso. Como a pandemia ela foi vista como um fenômeno espiritual pela grande maioria da humanidade, seja uma questão espiritual maléfica, ou seja, o demônio fazendo isso, seja uma questão espiritual benéfica, Deus depurando a terra e purificando a humanidade, fato é que as pessoas, de um modo geral, procuraram mais a sua espiritualidade, certo? E nós sabemos hoje, cientificamente, que espiritualidade é o fator que previne 7 vezes mais do que qualquer outro recurso terapêutico suicídio. Eu não estou falando de prevenção da depressão, eu não estou falando de depressão do bipolar, não estou falando da prevenção de doenças psiquiátricas. Estou falando da prevenção de comportamento suicida. Espiritualidade e religiosidade é o recurso que previne 7 vezes mais do que qualquer outro recurso. Então, isso provavelmente seja a explicação, naturalmente há muitos outros estudos acontecendo nesse momento, que vão dar luz a essa pergunta, né? O que foi que preveniu? Só se sabe que não houve aumento, né? Aí você trouxe a questão das crianças, e, de fato, muitas crianças tentam suicídio. A questão qual é? As mídias sociais, elas trouxeram informações da intimidade das pessoas que nós não tínhamos antes. Então, nós estamos tendo contato agora com realidades que, sem isso, nós não saberíamos. Se nós continuássemos até hoje, 2021, sem mídias sociais, nós continuaríamos achando que ninguém se mata, continuaríamos achando que suicídio é frescura, que depressão é frescura, ou seja, as mídias sociais elas favorecem informação de todo tipo. E a gente começa a ter acesso agora às notícias de que crianças também cometem suicídio. E isso, naturalmente, afeta o nosso coração, né? Mas a questão qual é? Como prevenir suicídio em criança? Nós poderíamos ter uma outra aula só para falar sobre isso. Mas eu vou trazer aqui para vocês de maneira bem simples. Lembra que eu falei ainda agora que nós somos crianças espirituais até o adulto? Porque nós estamos ainda naquele estado de rebeldia, de tolice, né? De mesmo sabendo, faz errado. Enfim, nós estamos ainda num torpor espiritual tal que a gente se afasta de Deus. Imagine uma criança que não tem, como adulto, um entendimento maior da vida, sendo submetida, por exemplo, a situações no dia a dia em que ela mesma não entende, que ela não sabe como se administrar emocionalmente, que ela não sabe como equacionar aquele problema, que ela não sabe como resolver. Se um adulto, muitas vezes, tem dificuldade para arranjar solução para os seus problemas, imagine uma criança, né? Só que nós estamos deixando as crianças de lado. Nós não temos mais o hábito de perguntar como elas se sentem, o que ela pensou naquela hora que ela passou por algo ruim. O pai já toma logo à frente. Ah, foi bullying? Então vou lá na escola e vou reclamar.
chama a criança. Por que você está sofrendo com bullying? Por que destacarem uma circunstância que eu não vejo como defeito, mas que os outros veem em você, é tão doloroso assim? Por que você sofre tanto? Você não se ama? A opinião dos outros sobre você vale mais do que a sua opinião sobre você? E isso tudo a gente trabalha desde pequenininho. Lógico, tem muitos parâmetros aqui que eu não estou passando para vocês, eu estou indo nos finalmente, né? Mas, e naturalmente vão surgir outras dúvidas sobre isso. Mas nós podemos marcar um dia para falar só sobre criança e adolescente, não tem problema. Mas nós vamos marcar mesmo. não tem problema. Mas, falta de conversa e diálogo com as crianças, inserção nas redes sociais muito cedo, crianças de 9, 10 anos de idade, 14 anos de idade, já tem celular, já tem acesso irrestrito às mídias sociais. A recomendação hoje é 16 anos, e as pessoas estão dando cada vez mais cedo os celulares para os filhos, né? Os próprios streams, né? Netflix, Now, desses canais de assinatura, né? Disney Club, não sei o quê. As crianças passam o dia inteiro vendo esses negócios que não contribuem, não favorecem, não estimulam ao desenvolvimento emocional, ao desenvolvimento espiritual. Muitas vezes emburrecem as crianças e, quando elas passam por qualquer dificuldade na vida, não sabem como lidar com aquilo e muitas vezes sucumbem, né? Seja porque não aguentam passar por aquilo, saem da escola, passam uma parte do tempo em casa ou se tornam violentas, agressivas e muitas vezes até acabam se machucando e se ferindo. Então, acho que a gente podia marcar um dia aí para falar só sobre isso. Eu estarei aqui. Maravilha, nós vamos marcar mesmo, porque na espírita tem chegado muitas mães desesperadas, não é, Jacó? Com as crianças que estão passando por esses problemas de ordem emocional e espiritual também. Deixa eu fazer uma observação. A gente poderia convidá-lo para uma daquelas palestras que tem mensal, que são os 40 minutos, entendeu? Que não tem perguntas e respostas, para uma terça-feira, que seria muito oportuno. Fazer uma hora e deixar o pessoal perguntar. É pouco tempo, a gente vai fazer um seminário, né, Luiz? Pois então vamos fazer, porque isso é muito importante. Esse assunto, ele é pertinente a todos os momentos, sabe? Aí coloca um desses temas para a gente. Cada pessoa, eu imagino que cada um de nós tenhamos uma pessoa com esse problema. Eu, particularmente, tenho. Então, a gente conversa, mas tendo uma explanação melhor de um profissional que trabalha na área, nossa, isso é esclarecedor demais. Carly, aproveita e marca com ele, Carly. Eu já vou amarrar ele aqui no pé da minha cama, minha filha, deixa quieto. Ô, Luiz, temos 2 pessoas com as mãos aqui levantadas, os Tavares e a Laura. É um aviso, na verdade, porque se eu falo esse cara aí, vai até meia-noite. Gente, a boa notícia é que essa palestra está sendo gravada, então vai dar para a gente relembrar, estudar, e ela vai ser divulgada aí posteriormente no canal do YouTube do Lar de José. Tá? Daqui até um mês ela vai estar lá para todo mundo poder relembrar. Reclame depois desse negócio, que agora tudo é assim, né? Obrigado. Tá. Laura. Oi, gente, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Claro. Primeiro, eu queria parabenizar pela excelente palestra. E, segundo, já convidar ele para dar uma palestra para a nossa mocidade. Porque eu adorei a explanação, super didática, muito simples de todo mundo entender, certo? E depois me passa contato que eu vou convidar. Vamos. Manda lá no Instagram a mensagem, Laura. Tá ótimo. Laura é coordenadora da nossa mocidade, Henrique. É fácil encontrá-la. Bom. Gente, então, como vocês podem perceber, Luiz... Também levantei a mão, Carliane. Luiz Henrique, uma palestra para nós aqui no Ceará, Juazeiro do Norte. Ora. Tranquilo, tá feito. Obrigada. Pessoal, quem quiser, manda mensagem lá no Instagram e a gente vai programando as datas, tá bom? Eita, Luiz, tá vendo aí, Luiz? Só sucesso. Que bênção. Gente, então, a gente vai chamar agora, tá? O tempo tá corrido, daqui a pouco todo mundo tá na Global Kardec estudando, né?
E aí a gente vai chegando ao finalzinho, né, Jacó, do nosso primeiro EFAS virtual. Amanhã a gente vai continuar com as práticas, então todo mundo cedinho, 8 horas, já na alegria cristã, na preparação, nada de dormir até tarde, vamos colocar para despertar, olha, bem cedo, tá bom? E aí a gente vai pedir agora para o Figueiredo fazer a nossa prece de encerramento, recitar. Ariane, só um aviso, né? 8 horas, 8h30, tá? Tá aqui, eu compartilhei, ó. Ok. 8h30. Vai ser outro link, tá, gente? Não é o mesmo link, a gente vai colocar nos grupos, a Vera e a Nimeire vão auxiliar com o novo link. Obrigado, era só isso. Muito bom. Então, a gente vai estar aí, ó, de 8h30 às 9h com a Alegria Cristã. De 9 às 10, vamos iniciar o terceiro ciclo de estudos com os temas históricos e atuais, vida após a morte, céu e inferno, purgatório, medo e ansiedade, aprenda a tratar o espírito, álcool, você não bebe sozinho. E assim como hoje, nós teremos convidados também de outros estados que estarão conosco e vocês vão amar também, tá bom? Luiz, um abraço na sua família linda, que Jesus abençoe vocês sempre. Beijo na criançada, em Camila, viu? Muita saudade de vocês. Olha, Henrique, meu irmão. Vamos, Figueiredo, paizinho, tá no ponto? Será que ele caiu de novo? Não. Só abrir o microfone, ok. Ô, meu anjo, boa tarde. Boa tarde. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Maravilha. Estão participando desse banquete de luz. É a prece final, Carlinhos? É, o senhor pode restar a poesia, fazer a prece, esse momento, tá bom? Então, é assim. Como alguns já sabem, outros não sabem, eu moro em Viana, Maranhão. Viana é intitulada a Cidade dos Lagos, a Princesa dos Lagos. Hoje aqui está um dia de chuva e a natureza nas margens do lago de Viana é uma coisa linda, maravilhosa, fantástica. Então, nós nos sentimos assim, privilegiados por Deus com essa natureza de Viana, que tem um lago que banha mais de 10 cidades da Baixada Maranhense. Então, é uma cidade lendária. E aqui um poeta, um padre e poeta, Astor Serra, resolveu escrever um poema intitulado As Lendas. Então, vou brindar a todos este poema que fala da beleza natural de nossa cidade, Princesa dos Lagos, ok? Então, o Astor Serra escreveu dizendo: dizem que alta noite, quando tudo dorme, e a lua desmaiada e enorme é uma vitória régia nas células pragas. Dizem que nas vagas do lago há algo de mistério. Entre a opalina cerração das brumas, no halo ofuscante e etéreo, surgem fantasmas. Brancas visões lindíssimas de fadas, com veste de latecunte espumas, longas cabeleiras prateadas, caindo e desalinhos sobre o colo ebúrneo, canto epitalâneo sedutores da núpcia embriagante do luar. Sonatas de crótalos, sonatas vibradas quase a medo em serenatas. E nas noites motívagas se transformam misteriosamente em lendárias naves mitológicas, boiando, vagando ao léu. Enquanto isso, desce do céu a lua sonâmbula e cheia, beijando a onda em velúpia de sereia, e que no lago, às horas mudas, há visões que causam medo, e que há ninféias deslumbrantes, todas de pratas, rendilhadas com diamante, e que o lago é um abismo de tesouro, mistérios e segredos, lendas do lago da minha terra, saudosas lendas deslumbradoras no peito exilado,
lendas do lago enluarado. Obrigado. Então. Lindo, pai. Que lindo. Vai a prece? Vamos fazer a prece. Então vamos fechar os nossos olhos nesse clima de harmonia e paz que neblina nossas almas, nossos corações. Com todo o amor, elevemos nosso pensamento ao Pai que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos. Sois o Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, ó Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo se exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra-se os teus mandamentos, que não vacile nem erre, nos céus como em toda a terra, de luta e sofrimento. Perdoa-nos, ó meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e dor. Auxilia-nos também, Senhor, com os sentimentos cristãos. Amai os nossos irmãos que vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da tua luz. Mas que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. Muita paz. Assim seja. Que seja, irmãos. Até mais tarde na nossa aulinha, gente. 5h15. Obrigada. Só um avisozinho aqui para os trabalhadores. Não esqueçam de colaborar com o trabalho de amanhã, para que a gente agilize, para que todo mundo possa participar dos cursos e das práticas, tá? Todos convidados. Não, convidados não, intimados mesmo, tá? Vai lá, homem do remo. Gente, até amanhã, até daqui a pouco. Boa tarde, gente, até a aula. Maravilha, foi ótimo. Gratidão. Então, de todo mundo. Tchau. Até mais. A semente do progresso está aí, bem na palma da sua mão. Pequenos gestos que dão certo quando a gente faz com amor, unindo a fé e a razão. Basta sorrir, basta cantar, exteriorizar nossa grandeza. Tornando pedra pão, insulto perdão, deixando leve o fardo do coração. Com humildade e caridade, construir, consolidar a verdade. Um grande irmão, sem distinção, que faz espelho para a nossa perfeição. Então vem, mude sua história, vem, reforme sua alma, nada é impossível quando se acredita. Tudo é a luz da seara bendita. Basta sorrir, basta cantar, exteriorizar nossa grandeza. Tornando pedra pão, insulto perdão, deixando leve o fardo do coração. Com humildade, caridade, construir, consolidar a verdade. O grande irmão, sem distinção, se faz espelho para a nossa perfeição. Então vem, mude sua história. Vem, reforme sua alma, nada é impossível quando se
se acredita. Tudo é luz na seara bendita. Até amanhã, pessoal. Boa aula. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.